Olá, hoje vamos mergulhar num quebra-cabeça geológico que deixou os cientistas de cabelo em pé por mais de 100 anos. Imaginem só um rio que faz o impossível. Ele corta uma cordilheira que é milhões, mas milhões de anos mais velha que ele. Esse é o mistério do Rio Green. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. Como é que um rio consegue fluir através de uma montanha que já estava lá muito antes dele nascer? Parece que ele está subindo o morro, desafiando a gravidade. Mas como? E é aqui que a coisa fica esquisita de verdade. Olha só os números. As montanhas Uinta têm uns 50 milhões de anos. Já o caminho atual do rio tem só 8 milhões. Pela lógica, um rio bebê como esse deveria dar a volta numa cordilheira tão antiga, certo? Mas não, ele vai lá e corta direto no meio. Então, para começar a entender, a gente precisa ir até o local do crime. Ali, o Rio Green esculpiu uma obra de arte impressionante, o Canyon of Lodore. Um cânion gigantesco bem no meio de uma barreira que, em teoria, deveria ter sido impossível de atravessar. E que cânion, são 700 metros de profundidade. É uma força da natureza que impressiona. Mas o processo por trás dessa escavação toda? Bem, até muito pouco tempo atrás, era um mistério completo. Ok, então, por onde a gente começa a investigar? Curiosamente, as primeiras pistas não estavam escondidas no fundo da Terra. Elas estavam lá em cima, no topo das próprias montanhas. A pista principal é um conceito chamado de topografia relíquia. Pensa assim, é como se fosse o fantasma de uma paisagem antiga, bem plana, que ficou preservada lá no alto das montanhas íngremes que a gente vê hoje. Uma foto do passado. E o que essa foto mostra? Lá no topo, a gente encontra vales antigos e bem planos, cobertos por um tipo de cascalho antigo. E lá embaixo, cânions super íngremes e novos. Essa diferença brusca entre o alto e o baixo sugere que algo muito dramático aconteceu. Foi como um longo período de paz que, de repente, foi interrompido por um evento de erosão super violento. Essas pistas na superfície mostram pra gente o que aconteceu, mas não dizem o porquê. Para achar o verdadeiro culpado por trás de tudo isso, a gente vai ter que olhar para um lugar muito mais fundo, o manto da Terra. E como se enxerga lá embaixo? Com uma técnica incrível chamada tomografia sísmica. É basicamente uma tomografia computadorizada, só que em escala planetária. Ela usa as ondas de terremotos para mapear o que tem a centenas de quilômetros de profundidade. E o que essa tomografia da Terra revelou foi a prova definitiva. Uma anomalia gigantesca, fria e densa, bem debaixo das montanhas. Era basicamente a raiz da cordilheira, a parte que faltava, afundando como uma âncora no manto quente da Terra. Então, com todas as peças na mesa, a paisagem antiga lá em cima e essa raiz de montanha afundando lá embaixo, os geólogos finalmente montaram o quebra-cabeça. A resposta, um processo geológico fantástico chamado gotejamento litosférico. É como um drama em dois atos. Primeiro, a raiz pesada da montanha começa a pingar para dentro do manto, e com isso ela puxa a cordilheira inteira para baixo. Segundo ato, essa gota se solta e afunda de vez. E aí, livre daquele peso todo, a montanha sobe de novo e bem rápido. Esse movimento de afundar e subir é o que resolve o nosso mistério. E essa linha do tempo mostra direitinho como tudo aconteceu. Primeiro, há mais de 8 milhões de anos, o rio dava a volta nas montanhas. Aí o tal gotejamento começou. As montanhas afundaram, e o rio, espertinho, pegou um atalho bem pelo meio. Quando a gota se soltou, as montanhas subiram de novo, com tudo. E o rio, que já estava preso no seu novo caminho, não teve escolha a não ser cavar, cavar e cavar, criando o cânion que a gente vê hoje. E essa subida não foi pouca coisa não. A superfície se ergueu cerca de 400 metros. Foi essa recuperação poderosa que forçou o Rio Green a cavar cada vez mais fundo, criando o espetacular Canyon of Lodore. Mas a história não para por aí. O mais incrível é que esse gotejamento geológico não remodelou só uma cordilheira. Ele, na verdade, acabou remodelando uma parte enorme do continente norte-americano. Pensem só no tamanho do impacto. Um único evento geológico, lá nas profundezas, literalmente redesenhou o mapa dos rios do oeste dos Estados Unidos. Não só mudou o curso do Rio Green para sempre, como também o conectou ao gigante Rio Colorado. E como o pesquisador-chefe do estudo disse, a fusão desses dois rios foi um evento tão grande, mas tão grande, que chegou a mudar a divisória continental da América do Norte, aquela linha imaginária que separa as águas que correm para o Atlântico das que correm para o Pacífico. É uma mudança em escala continental.
Então, a grande lição aqui é que eventos que acontecem de forma invisível, a centenas de quilômetros debaixo da Terra, podem ter consequências gigantescas e duradouras aqui na superfície. Eles podem alterar rios, montanhas e até mesmo o caminho da evolução da vida selvagem. A história do Rio Green é um lembrete poderoso de que o chão que a gente pisa é muito mais vivo e dinâmico do que parece. Isso deixa uma pergunta no ar, não é? Que outros dramas geológicos incríveis estão acontecendo agora mesmo, em câmera lenta, bem debaixo dos nossos pés?